Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus os abençoe. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 19. Queria tecer alguns poucos comentários sobre um texto que está aí, que numa outra perspectiva já compartilhei com os irmãos. Julgo pertinente fazê-lo novamente. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, onde está registrado a parábola do jovem rico. Mateus 19, 16. Podem ficar sentados mesmo. Vamos ler. Eis que se aproximou dele um jovem que lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tem guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Diga, triste. Porque possuía o quê? Muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar na aplicação dessa palavra no nosso coração. E caiu um mosquito dentro da minha água. E eu não engulo mosquito. Sabe que eu já engoli uns montes. A mosquito eu não engulo, não. Essa parábola aqui, ela é a parábola que revela o quê? A tristeza de um jovem que tinha tudo para ser muito feliz. Feliz por quê? Primeiro porque tinha em abundância o que a maioria dos seres humanos corre atrás. O que a maioria de nós corre atrás? Dinheiro. Obrigado, pastor Giovanni. O menino tinha abundância, mas a despeito do dinheiro que tinha, diz o texto, ele se retirou triste. Estava incompleto. A parábola revela a realidade de um jovem que era religioso, tinha religião, foi criado na palavra, conhecia os mandamentos, não só praticava-os. Mas a despeito de ser religioso, diz o texto, ele era triste. Retirou-se triste. Chegou triste, retirou-se triste. Ele esteve com Jesus e Jesus não pôde fazer nada. Quando a gente está triste, se aproxima de Jesus, portanto, diante de alguém a respeito de quem está dito, tudo é possível, nada é impossível para Deus. Ora, se nada é impossível para Deus, se nada é impossível para Jesus, é possível, portanto, que Jesus acabe com a nossa tristeza. É possível que Jesus acabe com esse vazio que há dentro do homem contemporâneo, desde que a contemporaneidade era aquela na qual Jesus era homem. E na qual esse episódio foi vivido quando aquele moleque se aproximou dele para alcançar salvação. Um menino triste, que tinha tudo para ter o Facebook mais fera. Porque ele ia poder postar viagens na Europa, em Nova York. Ele ia poder postar viagens de cruzeiros para as ilhas gregas. Ele ia poder postar
almoçando e jantando nos maiores restaurantes do Rio de Janeiro e da Europa. Ele ia poder postar todos os dias, cada semana, uma foto com uma modelo nova e uma mais bonita do que a outra. Ele ia poder postar todos os dias se sentindo feliz. Esse cara ia arrebentar, ele ia ter 1 milhão de seguidores. Ele ia postar as Ferraris dele, ele ia postar tudo. Ele ia arrebentar a boca do balão, ele ia botar a foto da piscina da casa dele, ele ia botar saltando de paraquedas, de parapente, ele ia mostrar as suas fotos surfando nas águas do Havaí. Ele ia ser aquele moleque que queria tirar onda, porque ele tinha dinheiro. Mas a despeito de tudo isso, ele diz assim: Jesus, eu tenho em mim um vazio que o meu dinheiro não consegue completar. Eu trago dentro de mim, Jesus, um vazio que a religião não conseguiu completar. E de tal forma não consegue, quando ele chega perto de Jesus, ele pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para conseguir vida? O que eu preciso fazer para que eu tenha essa vida que tu prometes, a eterna, a intensa, a vida plena, aquela que tu prometeste que veio para que a gente tivesse em abundância? O que eu tenho que fazer? O dinheiro não conseguiu completar. Tu estás dizendo que eu deveria cumprir os mandamentos. Bom, quais? Porque todos os que eu conheço eu já cumpro, mas nem isso conseguiu completar o meu vazio. Dinheiro, religião, não rolou, não deu. Eu continuo vazio. Eu falei: então te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem. E você então encontra a vida. Aí diz que o menino nem conversou mais, não dialogou, não tergiversou. Ele simplesmente se retirou triste. Então há coisas que nem Deus pode fazer na nossa vida. Há coisas que parecem impossíveis para Jesus. Ou impossíveis para Jesus. E entre as coisas que parecem impossíveis para Jesus, está essa de gerar na nossa vida o que só Ele pode gerar. Mas que nós, embora precisemos, não temos coragem para receber. O menino tinha tudo que um ser humano deseja. Dinheiro. Tinha tudo que a maioria dos religiosos imaginam seja necessário para ser feliz. Fé, religião. Como a maioria de nós. Quantos de nós religiosos dizemos ter fé, mas somos tão tristes como esse menino? Dizemos ter fé, mas somos tão infelizes quanto ele. Dizemos estar na casa do Pai, adorando ao Pai da casa, e ainda que na casa sintamos-nos felizes, assim que acaba o culto, a infelicidade nos alcança de novo. Quantos? E por que isso acontece? Porque me parece que esse menino, a despeito de ter o que a maioria de nós gostaria de ter, tinha um defeito que parece que também a maioria de nós tem. E o que é, pastor? A incapacidade de perseverar. Esse menino era um menino desistente. Esse era um menino que queria muito, mas não tinha força de vontade. Ele tinha muito, ele queria muito, mas ele não era capaz de pagar o preço para conquistar aquilo que queria muito, ainda que o preço não fosse monetário, fosse outro tipo de preço. Há coisas que Deus não pode fazer por nós, não porque não haja poder nele, é porque ele não vê em nós o desejo tal para que ele possa fazer, de modo que em fazendo a gente valorize o feito. Como disse, se eu não me engano, Freud, quando o desejo de ser curado for maior do que o dano que a doença produz, então a cura vem. Muitas vezes nós queremos ser curados, mas não desejamos a cura mais do que a dor que o dano da doença gera em nós. Então, a dor da doença é verdade, ela nos incomoda. E a gente diz que quer ser curado. Só que o desejo de ser curado não é maior do que o dano da doença. Então a gente vai protelando cura. A gente vai dando um jeitinho. Nós vamos sendo brasileiros. A gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Aí quando a doença chega no estádio terminal, aí a gente está disposto a pagar o preço. O que a gente tem que fazer? Tarde demais, filho. Já está tudo cheio de metástase. Haveria chance quando você podia ainda ir no médico e fazer um toque. Mas você não quis ser tocado.
Você foi orgulhoso. Você teve medo de fazer o exame com medo de saber que estava com câncer. Ou seja, com medo do diagnóstico que você não fez o exame que podia ter curado a tua vida. Ou seja, o direito, a vontade de viver não era maior do que a coragem de fazer o exame. Então Jesus tem um menino que diz assim, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Ora, só que o menino achava que desejava demais isso. Mas Jesus, que lê os corações, diz, não, você não deseja quanto está dizendo. Jesus está dizendo para aquele moleque, eu não me comovo com o seu discurso. Eu não me impressiono com a sua aparência. Não há nada que vocês possam fazer, dizer, que possam de alguma forma me ludibriar. Eu sou leitor de corações. Por isso que tantos de nós, amados meus, não conseguimos o que tanto necessitamos, precisamos e Deus pode dar. Porque Ele sabe o grau de verdade que nós implementamos naquilo que pedimos ou revelamos dizendo querer. Ele lê o coração. Ele lê a intensidade da nossa alma. Nós lemos lá em Provérbios uma palavra que diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. De quanto coração? Todo. Quem me busca de todo o coração me acha. Você se lembra daquela ilustração que eu contei alguns anos atrás, mais de 1000 vezes aqui, mas muita gente nova já chegou. O mestre estava sentado com o discípulo à beira de um rio, lembra disso? E o discípulo pergunta assim, mestre, o que eu devo fazer para encontrar Deus? E eles estavam sentados à beira de um rio, eles estão sentados aqui na margem, e o rio está correndo aqui, ó. E o menino sentado à beira aos pés do mestre, o que eu faço para encontrar Deus? O mestre não responde nada, joga ele dentro d'água. E ele afunda. Quando ele vem à tona de novo, o que o mestre faz? O mestre vai e segura a cabeça dele dentro d'água. E segura, aí o moleque se bate, querendo vir à tona respirar. E o moleque se bate, o mestre, ó, segurou a cabeça do moleque lá dentro d'água, e o moleque já estava parando de se bater. Quando ele estava sufocando, o mestre solta. Aí ele vem à tona, dá aquela respirada salvífica. Quando ele dá aquela respirada, dizendo, estou salvo, o mestre afunda ele de novo dentro d'água e segura a cabeça dele dentro d'água de novo. E segura. Quando o moleque está morrendo de novo, o mestre solta a segunda vez e ele vem em cima. Puxa todo o oxigênio do planeta, estou salvo. Aí o mestre, a terceira vez, afunda ele de novo dentro da água. E segura. Quando ele não está aguentando mais, o mestre solta e senta de novo na margem do rio. E o moleque sai da água, rastejando, frustrado, triste, aborrecido, sem entender nada. E ele se debruça na margem do rio, com raiva do mestre, e pergunta para o mestre, mestre, por que tu quase me afoga só porque eu te perguntei como é que eu posso achar Deus? O mestre diz, tu só acharás Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora. Se você não desejar a Deus tanto quanto deseja o ar para respirar agora, você não encontra Deus. Você entende o que eu estou falando mesmo? Não é Deus que é inacessível. É a nossa fome que é pequena. Nossas orações não são verdadeiras. Nós dizemos desejar uma coisa com a boca, mas a nossa vida revela exatamente outra. Nós dizemos desejar uma coisa com a boca, mas o nosso coração revela exatamente outra coisa oposta. Nós dizemos amar a Deus, mas vivemos completamente contrário à sua palavra. E aí, nós só vamos tentar jogar na cara de Deus que Ele não é tão bom quando a gente já está completamente doente, já não tem mais cura, e a gente diz, se eu fosse bom, só teria feito alguma coisa. Não, teria feito assim que tu percebesse que você desejasse. Mas lá atrás eu te dei todos os sinais, você não quis ouvir a palavra, você não revelou a fome que tem hoje de mim, lá atrás. Você diz que tem fome de mim, mas só porque você está como você está. Porque eu sei que se você não tivesse doente, você não estaria nem falando comigo hoje. Então, como eu tenho repetido aqui, nós precisamos, sobretudo, aprender a respeitar a inteligência de Deus. Nós precisamos dizer, Deus, eu sei que o Senhor não é idiota. Idiota sou eu que acho que o Senhor é idiota. Quando eu venho com a minha religiosidade, com o meu chororô diante do Senhor. Eu acho que se a gente só respeitasse a inteligência de Deus, entendendo que Deus lê o intento do nosso coração, Deus não precisa de letra, Deus não precisa de palavra, Ele lê o coração.
A sua palavra diz que ele sabe o que a gente vai pedir antes que a gente pronuncie palavra. Ele está dizendo que palavra é só um detalhe. A palavra na sua oração é só para que você se convença do que você está dizendo. Porque eu não preciso, porque quando você entra no quarto eu já sei o que você vai pedir. E eu não ouço o que você vai pedir, eu ouço a intenção pela qual você pede. Você já me ouviu pregar aqui várias vezes um bocado de crentes religiosos. Os da montanha, os do monte, os do jejum, os da campanha, os santarrões. Aqueles que, como eu digo, diante dos quais até Jesus é carnal. São santos que não acabam mais. Só não tem vida, não é? Só não tem graça, amor. Vive uma santidade repelente. Não atrai ninguém aqui, só repele as pessoas e chama isso de santidade. É a hipocrisia da religiosidade somente dos crentes. Aí, esses santarrões, muitas vezes nas suas orações tão rebuscadas, com as suas vozes roucas, começam a jogar diante de Jesus a sua pretensa santidade. E Deus fala assim, pô, cara, tu acha que eu me impressiono com esse cara que você é no monte, quando está orando com os teus irmãos? Tu acha que eu me impressiono com esse camarada que você é quando faz jejum? Tu acha que eu não sei o que passa na tua cabeça todo dia? Tu acha que eu não sei o tarado que você é? Tu acha que eu não sei o fofoqueiro que você é? Tu acha que eu não sei esse espírito vingativo de juiz que você tem, que vive julgando os teus irmãos? Você fala mais mal das pessoas do que as abençoa? Você acha que eu não sei o que você faz nas madrugadas no teu computador? Você acha que eu não sei o que você faz nas solidões do teu banheiro? Você acha que eu não sei o que você vive no teu namoro, no teu casamento? Você acha que eu não conheço a tua esposa? Eu acho que eu fico impressionado com o teu casamento como teu colega de presbitério é impressionado com o teu casamento? Você acha mesmo que a tua religião me impressiona? Você acha que eu não estava lá quando eu sentado numa rua pedindo uma ajuda, porque eu estava com fome, pedi um pão, você tinha 2 na mão, passou, fingiu que não me viu? Era eu, aquele mendigo era eu. Aquela criança que pediu um colo, porque estava chorando e você disse, eu não tenho tempo para lavar no carro. Aquela criança era eu. Você acha que eu não sei o que você está fazendo na tua vida? Então quando você for orar a mim, lembra que você está orando para um Deus a quem não se pode enganar, diante de quem todos nós estamos nus. Nus. Não me venha com essa, como eu preguei domingo passado, que eu sou rico, de nada tenho falta. Aí Jesus fala assim, não, você é pobre, cego, nu e miserável, é que você não se enxerga. Então, essa parábola revela a história de um homem que tinha tudo para ser rico, tinha tudo para ser feliz, mas a despeito disso, ainda que diante de Deus, em Jesus, ele se retira triste. Por quê? Porque ele tinha o que muitos de nós têm, esse espírito de desistência, a ausência de perseverança, a incapacidade de revelar o quanto deseja o que pede através da perseverança no pedir e no ser para a glória dele. Essa é uma marca da nossa geração. Nós somos uma geração que perdemos essa capacidade de permanecer. Cara, se você quer a vida e você está diante daquele que diz eu sou a vida, então permanece nele, porque aquele que disse eu sou a vida, diz também eu sou o caminho. Então, quando a gente se encontra com Jesus, a gente encontrou o caminho. Caminho é aquilo que me leva para algum lugar. Então, quando você já me fala sobre isso, quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei num lugar. Eu encontrei o caminho para chegar. Em Jesus eu iniciei. Quando eu temo ao Senhor, eu estou no princípio. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Eu não me torno sábio porque vinha Jesus. Eu encontrei o fio da navalha, o fio do novelo. Agora eu vou desenrolar esse fio para me tornar um homem sábio, ou seja, um varão perfeito, como diz Timóteo lá na frente. O problema é que tantos de nós nos aproximamos de Jesus com a nossa religiosidade, com a nossa meritocracia, ou seja, que a gente pode comprar, e a gente diz, Deus abençoa teu servo. Não, meu filho, você não está pronto ainda. Você encontrou o caminho. Mas até você chegar onde esse caminho vai te levar, você tem que mostrar que realmente está interessado no caminho e não nas bênçãos dele. Você tem que entender que para você é mais importante fazer a vontade do caminho do que ver o caminho fazendo as tuas. Você tem que mostrar pela tua postura que entende quem entre nós dois é o Senhor e quem entre nós dois é o servo. Porque me parece, meu filho, que os meus filhos ainda não entenderam isso. Quem é o Senhor e quem é o servo. Quem faz a vontade de quem aqui. Como o menino veio dizendo, eu
Tudo que eu tenho, o que eu quero, eu tenho, Deus. Então, eu imagino que no Senhor eu vou ter também. Não tem não, cara. O rico aqui não tem prioridade, não. Pelo contrário, o rico aqui fica lá no fim da fila. Seu dinheiro aqui não vale de nada. Então, para você que é durinho da Silva, há esperança para você. Diga para quem está do seu lado, ó, tu tá bem, irmão, olha aí. Glória a Deus. É isso. Um jovem desistente, como desistente é a juventude desse tempo, como é o homem desse tempo. E por que aquele jovem era desistente? Por causa do seu senso de valores. O senso de valores dele está doente. Eu quero muito a vida. Quem não quer a vida em Deus? Mas a vida em Deus não é o que ele queria mais. O seu senso de valores estava adoecido. Tanto é que quando o Senhor diz assim, ó, vende tudo quanto tens e você terá um lugar. Aí ele sai triste, porque ele amava mais o que tinha do que aquilo que ele dizia desejar. Ele deve ter chegado com aquela cara de crente, de santarrão, de quem fez jejum. Ele deve ter chegado com aquela roupa da consagração. Ele deve ter chegado todo com aquele biblão desse tamanho, com aquele paletó marrom, a calça cor de abóbora, com a gravata verde para mostrar humildade. Então eu vou comover Jesus com a minha aparência, com a minha gênero, com a minha riqueza e com a minha religiosidade. Jesus disse, ó, tua religiosidade não me encanta. Você pode cumprir os mandamentos todinho. Você pode cumprir a minha palavra toda. Porque mesmo que você seja um cumpridor da palavra, se o teu coração não mostrar sinceridade, minha palavra não vale nada em você. Eu li a Bíblia 30 vezes. Perdeu tempo. Podia ter lido um outro livro aí. Sei lá. Eu fiz todas as campanhas. Perdeu tempo. Você está na praia, irmão. Você está no teatro. Perdeu tempo porque Deus trabalha com corações. E são os corações que revelam o nosso senso de valores. Nós acabamos de falar no ofertório, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja, não é o que eu dou. É alegria, é o que está no coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o vosso coração. Amazias, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com interesse de coração. Ele fez tudo certinho, mas não fez com interesse, com coração sincero. Foi reprovado. A igreja de Éfeso, que foi elogiada do início ao fim da carta, mas Jesus diz assim para ela, eu só tenho uma coisa contra ti, é que deixastes o teu primeiro amor. Faz tudo certinho, mas não faz mais de coração. Se o coração não tiver em Deus, acabou. Lá em Isaías está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas tem afastado de mim o seu coração. O problema é o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. O problema é o coração. O nosso problema é coronário. Se o meu coração não estiver no lugar, e no meu lugar não tiver a pessoa certa no altar desse coração, porque no nosso coração há um trono, se a pessoa certa não estiver no trono desse coração, você pode fazer o que você quiser. Você está inscrito na fila dos próximos crentes frustrados, que vão se frustrar com Deus, mas vão ter que manter a imagem de santarrão na igreja, porque perde o cargo. Porque vão dizer que você está dando legalidade ao diabo. Vai perder prestígio, irmão. Mas vai ter que manter a imagem, como a maioria dos crentes fazem. Por que nós nos preocupamos tanto com a opinião alheia? Por que nós nos preocupamos tanto com título? Por que nós nos preocupamos tanto com imagem? Porque a gente já se aceita socialmente falando. O que o outro pensa influencia demais. Pois bem, esse menino se afasta porque para ele valia mais o que os outros pensavam do que o que Jesus pensava a respeito dele. O senso de valores adoecidos. E a gente vê o senso de valores adoecido nesse menino em algumas instâncias da sua existência. Primeiro, senso de valor adoecido quanto a si mesmo. A visão que ele tinha de si era adoecida, era equivocada. Por quê? O que primeiro se nota nesse jovem é o quê? A falta de amor próprio. A falta de valor próprio. Ele não se amava o suficientemente para entender que qualquer caminho que não Jesus o levaria a lugar nenhum. Se você sabe que Jesus é caminho e não anda nele, então você não se ama. Não é possível, meu. Não é falta de amor a Jesus, é falta de amor próprio. É senso de valor adoecido quanto a si mesmo. Essa semana circulou nas mídias outdoor, mídias sociais,
a algumas outras mídias, uma campanha que foi extremamente sinistra e inteligente. Pelo fim dos direitos dos deficientes. Alguém viu essa campanha? Alguma? Meia dúzia, né? Um outdoor gigante, espalhado no Brasil e nas mídias, escrito assim, ó, pelo fim dos direitos dos deficientes. Por que os deficientes têm mais regalia do que a gente? Pô, a gente entra no shopping, escreveram lá, né, na mídia, a gente entra no shopping, o shopping está lotado no final de semana, e a gente quer estacionar, não pode, porque tem 100 vagas de cadeirante, de deficiente. Ora, a gente dá outra volta no shopping e está lá a vaga do deficiente vazia. Por que o deficiente tem vaga e a gente não? Por que tem banheiro especial para deficiente? Por que tem rampa para deficiente? Por que deficiente tem essa regalia toda? Rapaz, foi uma repercussão nacional. Nego irado. Quem foi o idiota que escreveu isso? Retardado, imbecil. Como é que pode? O pessoal é cadeirante, já tem a vida privada, você ainda quer tirar o dedo do cara. Foi um negócio assim, ó, de louco. Aí, no dia seguinte, olha, o que é isso aí? Foi eu? Olha lá, bora, paga. Olha lá, pelo fim dos privilégios para deficientes. Pensei que eu estava ficando cego. Olha lá, pelo fim dos privilégios para deficientes. Só que no dia seguinte, entrou um outro outdoor com um panfleto na frente, escrito assim, ó, se você ficou tão indignado, por que você não respeita os direitos dele? Por que você estaciona na vaga deles? Olha lá, se tantos se revoltaram, por que tantos ainda desrespeitam? Cara, palma para esse cara aí, porque quem fez isso aqui, cara, é cabeção. O cara é bom. Foi uma repercussão, ó, traduziram, foi pro exterior, foi um negócio de louco. Aí, você ficou indignado pelo fim dos direitos dele? Fiquei. E por que você não respeita os direitos dele? É exatamente o que acontece com a gente. A gente não se ama o suficientemente para que a gente permaneça em Jesus, ainda que a gente saiba que fora dele qualquer caminho vai me levar a lugar nenhum. E a gente sabe que no fim a gente vai chegar em lugar nenhum, olhando para trás, ainda vai dizer, por que tu permitiste, Deus? Por que eu não permitiria se eu te fiz livre? O que você tem na cabeça que acha que eu ia te impedir de viver a tua liberdade? Por que você acha que eu ia te impedir de ser quem você é? Porque se você está num caminho, longe de mim, sentindo prazer, e eu te impeço de sentir prazer, tu vai ficar com raiva de mim. E como você não conheceria a dor jamais, você ia achar que poderia estar muito feliz lá na frente, mas eu não deixei. Você ia ficar triste na minha presença. Então Deus fala assim, eu prefiro que você sinta dor e tenha a oportunidade de ser salvo, se é que tem, do que interceptar o teu caminho e você não saber onde é que poderia estar amanhã. Então por que esse moleque estava doente no seu senso de valor? Porque ele não se amava o suficientemente para entender que qualquer caminho longe de Jesus o levaria para lugar nenhum. É a mesma coisa que acontece com a gente. Nós vivemos uma relação com Deus utilitarista. A pergunta que há muito tempo eu me fiz, quando vivendo minhas crises de fé, de vez em quando ainda tenho, muitas. Não é crise de fé, que eu tenho tantas perguntas que eu nunca vou ter resposta, só no céu. E as minhas crises é porque eu tento achar respostas para minhas perguntas em todos os cantos. E eu não consigo resposta. E viver sem resposta é complicado demais. Tu tem que ter uma fé muito grande. E eu tenho tantas perguntas a fazer a Deus quando eu estiver diante dele. E eu me conforto com 1 Coríntios capítulo 13, que diz, ó, hoje nós conhecemos em parte. Então, Senhor, eu entendo, eu conheço em parte, mas que eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Tenho. E eu queria tanto essas respostas de Deus, mas eu sei que eu não vou ter, ele não é obrigado a me responder. É Deuteronômio 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. E aí quando essas respostas clamam dentro de mim, às vezes eu entro assim, tem minhas crises existenciais, espirituais, digamos assim, mas eu acho que a gente já chegou num lugar onde não precisa mais respostas. A gente já sabe quem Deus é. Né? Quando você não tiver resposta, lembra só do caráter do teu Deus. E se você não se esquecer do caráter do teu Deus, você esquece a necessidade de respostas. Quem está seguindo a Jesus, não interessa mais onde isso vai dar, irmão.
Deus está me levando para onde, Deus? Por que, Deus? Eu não quero nem saber, eu sei quem eu estou seguindo. Agora, se eu deixei de seguir a Jesus, meu irmão, nós estamos entregues à própria sorte. Quem lida com a sorte quase sempre se encontra com azar. Por isso que o jogo daqueles que querem ficar ricos chama jogo de azar, não é jogo de sorte. 205 milhões da Mega Sena. Quantos jogaram aí? Não fala não, fica quieto. Quantos ganharam? E qual é a tua esperança? Ser esse um. E a vida inteira vai se encontrando com azar. Não é? Por isso que é jogo de azar. Então, quando é que eu sei, irmão, que eu vou me aproximar de Deus e vou me frustrar? Quando eu sei que o amor que eu tenho por mim mesmo não é saudável. Então escuta, você que tem crises homéricas de autoestima. A sua autoestima adoecida pode determinar a relação que você tem com Deus. Porque se eu não me amo suficientemente, eu não estou apto para amar meu semelhante, porque eu só posso amar meu semelhante como eu me amo. Como quando Deus me chama, não me chama, como você já aprendeu, para me encontrar com a fonte de realização de desejo. Quando eu me encontro com Jesus, eu não me encontro com essa fonte, eu não me encontro com a gênio da lâmpada. Quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro com uma missão. Eu encontro meu lugar no mundo. Eu encontro uma razão para viver. E a minha razão para viver é amar meu semelhante. Se eu não me amo, não adianta me encontrar com ele, porque eu não vou amar meu semelhante. Então é possível que eu esteja na presença dele e não receba o que ele tem para me dar, porque eu não estou pronto. Senso de valores adoecidos com relação a si mesmo. Mas esse moleque também estava com senso de valores adoecidos quanto aos outros. Bom, se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com quase ninguém. A não ser, por pouco tempo, com aquele por quem eu estou muito apaixonado. Por que quem está mal consigo mesmo fica bem só com aquele com quem está apaixonado e por pouco tempo? Porque a paixão gera muito prazer. A paixão é terapêutica. Quando você está doente e se apaixona, o ser objeto da tua paixão vira a razão da tua vida. Você respira 25 horas o objeto amado. Ele se torna a tua ilha, o lugar para onde você é refugiado. Que o mundo morra inteiro. Se ele ficar vivo, serve. A paixão vira o teu oxigênio, vira o teu Deus, vira o teu tudo. Agora, e se perde essa paixão? A pessoa é capaz de matar essa paixão e ela é capaz de se matar. Acontece isso hoje, não? Muito. E por que o outro se torna a razão da minha vida? Porque a minha paixão, pastor, não é paixão. O amor não faz mal. Não é amor. Pode ser paixão, como eu estou falando. Amor não. A paixão, já falei sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. É o produto de alguém que tem muita dificuldade de achar felicidade em si mesmo. Então eu me transfiro para o outro. Porque eu me transferi para o outro, eu digo que o fiz por paixão, mas eu não me transfiro como doação, mas eu me transfiro também como dono. Se o outro me frustra, a paixão acaba. Na paixão não existe doação, existe possessão. Se não for minha, completem. Como é que vocês sabem o final dessa frase? Porque ela é verdade no inconsciente coletivo de qualquer ser humano. Eu amo a Ingrid. E se a Ingrid não for minha, eu mato. E diz, eu matei por amor. Não, não matou por amor. Você matou porque é doente. Se amasse, preferiria vê-la livre do que escravizada em si mesmo. Mas porque não é amor, eu mato. Por que eu mato? Não é porque eu amo, é porque eu me viciei nela. A paixão doentia trabalha a mesma área do cérebro que é trabalhada quando uma pessoa se vicia em cocaína, por exemplo. Eu me vicio em pessoas tanto quanto me vicio por cocaína, quanto me vicio por crack, quanto me vicio por trabalho. O vício e a paixão doentia trabalham a mesma área do cérebro. A gente vicia-se em pessoas. E o vício não faz bem em instância alguma, por coisa alguma. É sempre destrutível. Ora, esse menino, ele estava doente com relação a si mesmo e também com relação aos outros. Por quê?
A maioria dos comentaristas acordam que ele, quando buscou a Jesus, ele foi buscar a Jesus à noite. Porque Jesus estava na Judéia quando viveu esse episódio. Ele tinha saído da onde? Da Galileia. Ele estava chegando a Pérea, indo para Pérea na Judéia. Então, se ele saiu da Galileia à tarde, pela distância da Galileia para a Judéia até Pérea, ele só pode ter chegado lá em altas horas da noite. O menino esperou chegar à noite para buscar a Jesus. Agora, me respondam. Por que você acha que aquele menino talvez tenha buscado Jesus de noite? Para ninguém ver. Provavelmente. Afinal de contas, ele era o moleque que estava lá em cima, né? Ele era a crista da onda. Ele era o cara. Não ia ficar bem procurar o Nazareno. Alguém que nasceu em Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré? O que vão pensar de mim procurando esse camarada que até então é tido como quem prega heresia? Esse homem que prega contra Roma. Não fica bem, eu sou da alta instância. Então ele procura Jesus por quê? À noite. Por que ele procura Jesus à noite? É a escravização, a influência que os outros exercem sobre nós. É a carência, a dependência que nós temos sobre a necessidade de aceitação alheia. Como a gente precisa que as pessoas falem bem da gente, que as pessoas nos aceitem, que as pessoas não nos rejeitem, que as pessoas não nos critiquem. Porque se nos criticarem, nós adoecemos. Por que nós adoecemos diante das críticas? Porque nós acreditamos mais no que eles dizem a nosso respeito do que nós sabemos a nosso respeito. Porque se eu sei quem eu sou e tenho consciência da minha identidade em Deus, não adianta o que o outro vai dizer para desconstruir isso. Ele fala do que acha, ele não me conhece. Nunca trocou 2 minutos. Ele fala de mim por 1 hora, mas nunca conversou 2 minutos comigo. Como que pode ter tanto assunto a meu respeito se nunca conversou comigo? Ora, não posso considerar a crítica de um sujeito como esse. Mas porque mesmo sabendo disso tudo na razão, mas o que estão falando é mentira, isso não é verdade. Ué, você tem consciência que é mentira? Não é verdade. Você tem plena, então por que está sofrendo tanto? Por que a gente fica tão mal quando a gente descobriu que alguém falou que a tua orelha é grande? Por que a gente fica tão mal quando nós somos o assunto da última fofoca, do último fuxico? O que acontece com a gente? O que acontece é que a gente transfere para o outro a nossa amargura. A gente diz assim, pastor, eu estou assim, porque eles falaram isso? Isso foi uma justiça? Pô, cara, foi verdade que eles falaram? Não. Então, o que eles disseram? É porque eles falaram alguma coisa que atingiu você em cheio. E você não quer admitir. Alguma frasezinha, algum acentozinho daqueles tocou numa ferida tua. Alguma coisa tem um quê de verdade que você ainda não admite em você. O teu problema é consigo. Se você se resolver, o poder da boca deles desaparece. Não há o que outrem possa fazer a você sem que você permita. Não há. O único lugar no qual eles podem tocar é na imagem. Agora, o problema é se você for uma imagem mesmo, porque você é tudo que se tem. E quando toca na imagem, desconstruiu, na verdade, a tua essência, porque você só é no exterior. Não tem consciência do que é no interior. Há um litígio entre o que parece ser e o que é. Há uma desconexão entre o que é e o que parece ser. Ora, se eu vivo essa desconexão e a crítica me atinge a ponto de adoecer, meu problema não foi a crítica, meu problema foi a minha desconexão. Esse menino, ele procura a Jesus de noite porque ele tinha medo da opinião alheia. Ele tinha medo do que diriam dele. Ele tinha medo do que os homens pensavam a respeito dele. Meu irmão, escuta uma coisa no nome de Jesus. Se você tem que se preocupar com a opinião de alguém a teu respeito, preocupe-se no que Deus pensa a teu respeito. Porque o que ele pensa a teu respeito determinará o que ele será para você. Agora, o que esse irmão pensa a teu respeito? Vamos fazer um teste. Eu queria que você pensasse alguma coisa ruim sobre esse irmão que está sentado do teu lado direito. Dá uma olhadinha para o lado direito. Pensa alguma coisa ruim a respeito dele.
Tá bom, pode parar. Como é teu nome? Rian. O que a Ingrid pensou a teu respeito mudou tua vida? Mudou tua vida, Ingrid, o que o Jeremias pensou a teu respeito? Ó, não faz nem cosquinha. Estão todos aqui conversando a teu respeito e tá lá, ó. Muda o quê? A roupa daquela irmã não está combinando, não. A gravata dele está torta. Ó, que ridículo. Eu já falei aqui uma vez, a gente vai à praia no verãozão, aí tu vê aquelas irmãs um pouquinho maior do número. Às vezes tu tá aí, ó, com 70 quilos, uma crise do inferno. Vai pra praia e usa short. Camiseta vai pra praia de short, porque tem medo de usar biquíni. Vergonha. Tem estria, aquelas barquinhas, estria. Quem não tem estria? As mulheres da Globo. Não vê lá de perto pra tu ver o mané. Com Photoshop até a Cuca fica bonita. Lembra da Cuca? Aí tu fica com esse trauma. As minhas estrias, eu não posso usar esse negócio. Não posso... Aí tu chega na praia, vê aquela mulher de 180 quilos, de biquíni, com a barriga caída aqui embaixo, não dá pra tu ver nada. E o seio quase arrastando. E tu vê ela na areia, na água. Aí ganha um caixote, rola. Aí a praia inteira tá olhando pra ela, ela não tá nem aí. Ih, eu morro de inveja dela. Eu curto essa gente, cara. Uma vez nós fomos jantar. Pensa num tipo de ser humano que eu respeito. Uma vez nós fomos jantar num lugar que tinha música ao vivo, dançante. Pô, eu não danço de jeito nenhum, cara. Eu sou igual prego. André foi bailarina, dança tudo, sambando, bota o salto alto, sambando, morena. Dava pra ser morena do Sargentelli. Esse é um negócio de maluco. Depois você pergunta quem foi Sargentelli, você que é jovem. Dança tudo. Aí nós fomos, acho que eu já contei isso aqui, não já não? Fomos jantar com um casal, 2 casais que estão aqui. Aí todo mundo foi pra pista de dança e eu sentado. Eu não vou, não tenho coragem disso não, pô. 1 milhão de gente deve me conhecer aqui e tal. Acabou a música, daqui a pouco entra um bêbado, sozinho. Com a garrafinha, e tá lá o bêbado, cara. Aí o bêbado caiu, aí todo mundo olhando pro bêbado, e o bêbado feliz da vida, cara. Nem aí. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o bêbado é mais livre do que eu. Ou eu bebo, ou eu tenho coragem de ver minha liberdade. Aí eu falei, amor, olha aquele bêbado. O que foi, amor? Olha a liberdade dele. Sozinho na pista. Que inveja daquele bêbado. Porque ele era livre. Aí tocou a outra música, voltou a música, tocou. Aí foi André pra pista. Imagina, a mãe tá todo me matando falando que foi pra pista de dança. Aí tava todo mundo ali na dele, tudo casado, né? Eu sentado, eu falei, cara, eu não vou perder pra esse bêbado, cara. Eu estava incomodado com o bêbado, mano. O bêbado. Como é que o cara cachaceiro pode ter mais coragem do que eu? Fui eu pra pista. Pelo menos uma música foi, não foi? Prego, mas foi. Por que não? Preocupado com o que os outros vão falar. Irmão, falam mal de você de qualquer jeito. Você sabe o que eu aprendi na minha vida? Se eu for ouvir crente, eu não faço nada. Eu não posso ouvir crente sobre a opinião que se faz na igreja, sobre ministério, sobre investimento. Se a gente ouvir crente, não faz nada. Quase todo crente que a gente conhece é alienado, vive dentro de igreja, não sabe falar sobre mais nada. Não sabe falar sobre cidade, sociedade, economia. Não sabe falar sobre saúde, afeto, não sabe falar sobre nada. É um alienado na religião. Se esconde atrás do terno da gravata, do saião, do sovaco cheio de cabelo e acha que é o que Deus quer. O mundo está acabando lá de fora e ele está alienado do lado de dentro. Quantos de nós, você já teve vontade de abençoar alguém? Você teve coragem de se envolver no ministério, você teve coragem, tinha coragem de começar um trabalho na tua faculdade, você teve vontade de começar um trabalho no teu trabalho, mas você ficou com medo de crítica, você ficou com medo que, cara, vão falar mal de você de qualquer jeito.
E se vão falar mal, que falem porque você fez para a glória de Deus. E não porque você foi um covarde. Porque se falam porque você fez para a glória de Deus, a fala dele perde poder. Mas você dificilmente se perdoa se teve o privilégio de fazer e teve medo. Você fica mal é consigo mesmo. Alguns de vocês, escravos de religião, estão envelhecendo. A juventude já foi embora sem prazer. Daqui a pouco chega uma idade que você vai ter raiva da própria religião e às vezes de Deus. Porque a religião te castrou e você descobriu porque agora amadureceu que você fez um grande sacrifício ao nada. Mas ficou com medo da fofoca dos crentes. Esse menino, ele queria Jesus, mas tinha mais medo do que diriam dele, do que pensavam dele, do que Jesus pensava dele. Ora, quando Jesus diz assim, pô, você está vindo atrás de mim, mas eu sei quem é que te importa, moleque. Eu sei que o que te importa é a opinião alheia. Então não venha me chamar de idiota, moleque. Eu sei discernir se a tua boca e o teu coração estão em litígio ou estão em comunhão. A língua que eu falo é a língua do coração, não é a língua do vernáculo. Não tem como enganar Jesus. E tem um monte de tópico ainda, meu tempo já acabou. Vou deixar para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem eu estou aqui? Eu acho que não. Talvez esteja, né? Talvez não. Só mais um. O senso de valores daquele menino era doente não só quanto a si mesmo, quanto aos outros, mas quanto aos seus relacionamentos. Eu, ele, nós. Por que quanto aos seus relacionamentos? O versículo 22 diz que ele estava na presença de Jesus e retirou-se. Meu irmão, pensa. Você está com o privilégio de estar em carne e osso diante do Filho do Deus vivo. Você está diante daquele a respeito de quem todos os profetas falaram antes dele. Você sabe que ele é o Messias de tal forma que você diz, como é que eu faço para ter vida eterna? Você já sabe, você já tinha discernido que era o cara, ele estava diante dos teus olhos, não precisa nem fé. Mas ainda assim o menino se retira. Quem se retira da presença de Jesus, ou está se relacionando muito mal, ou começará a fazê-lo. Se você não consegue se relacionar bem com Jesus, está se relacionando com alguém, ou com alguém que estão te fazendo muito mal. Tem algum relacionamento equivocado na sua vida. Porque se o relacionamento é bom, esse com quem a gente relaciona vai nos aproximar de Deus. Relacionamentos que me afastam de Deus não podem ser bons relacionamentos. Tem alguém que não saiba disso? A gente, mas pô, pastor, ele é tão gente boa. Melhor é o fim das coisas. Continua e faça uma análise na proporção de como está sendo, onde é que você vai estar no final. Esse relacionamento está te aproximando de Deus? Ou ele está te afastando? Não é que esteja me afastando, né, pastor? É porque eu só reduzi um pouquinho. Ó. Aí você começa a ter que dar desculpa para si mesmo. Você começa mentindo para si mesmo. Aí nós vamos evoluindo. Hoje eu conto uma mentira, amanhã eu conto outra mentira, depois eu conto outra mentira, depois eu me transformo na mentira. Eu conto uma mentira, depois eu me transformo numa mentira. É a evolução da mentira, a deformação do discípulo. Eu não sou mais alguém que conta uma mentira. Eu sou a mentira propriamente dita. A gente sabe. Por quê? Porque o nosso senso de valores adoeceu. Como disse Warren Wiersbe, ele disse que a maior fraqueza de uma pessoa é trocar aquilo que ela mais deseja na vida por aquilo que ela mais deseja no momento. O que aquele menino mais desejava na vida? A vida eterna. Aí Jesus diz, larga isso que você ama tanto no momento. Não, ele trocou aquilo que ele mais desejava na vida por aquilo que ele mais desejava no momento. Nós trocamos um relacionamento que produz vida eterna por um relacionamento que produz vidas por instantes. Porque a gente não está bem, portanto ficar sozinho é um karma, é um castigo.
a gente prefere a má companhia do que a solidão. Antes era antes só do que mal acompanhado, hoje antes mal acompanhado do que só. Eu sei que ela não prestam, mas ficar comigo é estar com alguém que presta menos. Então Deus, talvez eu esteja com ele exatamente porque eu estou me punindo mesmo. Eu acredito que muitas pessoas se relacionam em relacionamentos tão destrutivos porque estão se autopunindo, consciente ou inconscientemente. Como já falei aqui, e não poucas vezes, pastor, eu estou com ele e com ela porque eu amo demais. Acredito, mas se amasse, não estaria com ele. Então, se você se trata assim, não tem como Deus te tratar de forma diferente. Ele estava doente quanto ao seu senso de valores nos relacionamentos. Quanto ao futuro também, ele troca um futuro de glória eterna por mais uns instantes de prazer no dinheiro, no poder. Adoecido quanto ao senso de valores no seu futuro. Para a gente terminar, quanto às suas prioridades. Diz o texto que ele deixou triste porque possuía muitos bens. Ele troca coisas materiais por coisas, ao contrário, ele troca coisas espirituais por coisas eternas. Qual era o pecado desse menino? Apego. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter posses, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ficar famoso, não é pecado ascender. Não. O pecado é ser possuído pelo que possui. Se o que você possui continua sendo seu, de modo que você pode usar isso para a glória de Deus, você pode ter vontade. O problema é quando você é possuído pelo que possui. Você tinha pouco, usava para Deus. Agora tem muito, não consegue mais. Então você não possui mais isso te possui. Como você já me viu pregando, não há problema nisso, desde que a gente fique claro quem é dono de quem. E o menino, ele tinha muitos bens? Não. Os muitos bens o tinham. E Jesus percebeu isso quando sondou o coração. Ele se retirou triste porque ele tinha muitos bens. Aí Jesus aproveita para ensinar os seus, tá vendo? Não é problema ter riqueza. O problema é quando a riqueza ocupa o lugar errado no coração. Aí ele diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Qual é a possibilidade de um camelo passar no fundo de uma agulha? Mas é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Ele fala do mal que a coisa material pode gerar em mim se o meu coração desapegar de Deus. Ele se apega à riqueza e eu não tenho como servir a Deus e às riquezas, a Deus e a mamon. Ou eu pego o mamon e uso para a glória de Deus, ou eu roubo de Deus para servir a mamon. Então, filhinho, pode me bater à vontade aí, né? Para mim, se você não dizima e usufrui, está errado. É desonesto. E como a gente costuma dizer, só discute dízimo quem não é dizimista, porque quem é dizimista nem toca no assunto. Eu sou contra. A palavra vai para crente, viu? Não é para você que não é crente, você é bem-vindo de qualquer jeito. É contra contribuir, mas não é contra usufruir. Sou contra, mas usufruo de tudo daquilo que eu sou contra produz. Lindo, né? É discurso. É negócio menino. Eu quero muito a vida eterna. Não quer não. Teu coração está em outro lugar. E dinheiro no reino é só para revelar para Deus onde está o nosso coração. Para mais nada. Porque se o coração está no lugar certo, você pode ter quanto dinheiro você quiser. Porque Deus sabe que o dinheiro que você tem vai ser usado para a glória de Deus também. Porque Deus só dá dinheiro para quem está livre para usar dinheiro onde Deus quer que o dinheiro seja usado. Porque se você tem dinheiro, mas não é livre para usar o dinheiro onde Deus quer que seja utilizado, então não foi Deus que te deu esse dinheiro não, provavelmente. Agora, se o reino está no primeiro lugar, todas as outras coisas, não importa quantas, irão para o seu lugar. E aí você pode ter coisas à vontade, porque o reino está no lugar. Se você põe o reino no lugar, tudo mais vai para o seu lugar. Tira o reino do lugar, tudo mais sai do lugar. Alguém que você conhece bem, que disse uma vez na vida que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal.
Vamos juntos? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Põe a coisa principal no lugar certo. Como é o nome da coisa principal? Jesus. Põe Jesus no lugar, tudo mais vai para o seu lugar. Você já aprendeu isso aqui. Tira Jesus do lugar, puf, seu lugar ficou vago. Não ficou por pouco tempo. Porque uma coisa secundária toma o seu lugar. Que para tomar o seu lugar, lembra? Deixou o seu livre. Então uma outra coisa toma o seu lugar. Que para tomar o seu lugar, deixou a sua livre. Então uma outra coisa toma o seu lugar. Que para tomar esse lugar, deixou a sua livre. Uma outra coisa toma o seu lugar. Ora, tirou o principal do lugar, sai tudo do lugar. Aí o resto da tua vida é envidando esforços para tentar sobreviver com isso tudo fora do lugar. Tu vai cansar logo, vai ficar pelo caminho. Agora, coloca a tua vida na gestão do Todo-Poderoso. Quando ele diz, busca primeiro o reino, ele está dizendo, cuida das minhas coisas. Que das tuas coisas, cuido eu. Tem noção? Deus, eu vou cuidar do que é teu. E o meu? Não esquenta não, Deus, deixa comigo. Deixa que eu tenho curso de gestão no Senac. Eu fiz MBA em gestão, Neil, fica tranquilo, que eu sei o que eu estou fazendo contigo, irmão, pelo amor de Deus. É buscar primeiro o reino. Quando o reino vai, nosso senso de valores se torna saudável. E aí ele vai nos enriquecendo em vida, dia após dia, nos dando capacidade para viver em cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Ele vai nos fazer bons gestores e vai gestar a nossa vida de modo que mal de ontem não venha para hoje e nem mal de amanhã seja antecipado para cá. A gente vai viver o mal de cada dia, porque ele sabe que não existe mal no dia suficiente para estragar a vida de ninguém. Se a sua vida está ruim, você trouxe mal de ontem e antecipou de amanhã. Porque em 24 horas não existe mal suficiente para acabar com a tua vida. É senso de valores adoecidos. A minha oração, minha igreja amada, é que toda vez que você encontrar com Jesus, você saia mais rico da presença dele. Que você nunca se retire triste, porque a marca do Cristo de Deus é novas de grande alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Só alegria nele. Só nele. Então nunca se retire dele triste, porque teu senso de valores adoeceu. Você corre o risco de envelhecer e olhar para trás e perceber que não fez nada de bom na vida. E está terminando sozinho e doente. E dizendo, meu Deus, como é que eu não percebi antes? Então aproveita enquanto você é jovem. E se você é velho, não desanime. Porque a promessa diz que quando a gente encontra o Cristo, sobre nós também velhos é derramado o seu Espírito. E diz que até os velhos sonharão. A gente nunca morre antes da morte chegar. Você vai morrer velhinho sonhando. Porque a vida de Deus se derramou sobre você. Que Ele nos abençoe. Nos carregue. Vamos embora. Dá um abraço aí no teu irmão e diga só, muita vida de Deus para você. Muita vida de Deus. Decepção zero nele na tua vida.